É isso, Cristiano. A nossa pauta, a gente quer saber melhor sobre a questão do selo verde, dos ônibus, né? Inclusive, vai fazer 20 anos, né, de implantação do projeto esse ano. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é qual o balanço que vocês fazem desses 20 anos desse projeto que incentiva as empresas de ônibus a investirem em energias que não poluam o ar, que queimem menos diesel. Qual o balanço desses 20 anos desse projeto que vocês fazem? Tá, primeiramente, vamos lá. Bom dia. Eu sou a Cris, coordenadora daqui da área de meio ambiente da federação. Estou aqui há mais ou menos 3 anos então eu venho de muito pouco tempo dentro do projeto, né, visto da dimensão do projeto. Mas assim, ao longo dos anos, o projeto trouxe muito resultado positivo em relação ao início dele. Em 1997, nós tínhamos, em média, 52% de veículos reprovados dentro do projeto Selo Verde. Tá? Hoje, nós temos em torno de 2% de veículos reprovados. Ou seja, foi uma mudança de pensamento, comportamento muito grande ao longo dos anos, né? Conhecimento das questões de qualidade do ar, das questões de manutenção de veículos que fizeram as empresas mudarem. Por quê? Porque com isso eles têm um ganho também, que é a economia do diesel. Então, assim, ao longo desses anos, além da gente estar contribuindo para a questão ambiental, a gente também está trazendo um certo retorno, além do retorno ambiental, um retorno financeiro também. Sim, para quantos por cento mesmo evoluiu a questão dos ônibus reprovados? Nós tínhamos 52% em 1997 no startup do projeto, né, do convênio, e hoje nós temos 2%. Nossa. De veículos reprovados, ou seja, nós tínhamos 48% de aprovação, né, nos testes, e hoje nós temos 98% de aprovação nos testes de opacidade que são realizados na frota. Nossa, que legal. E como são feitos os testes dos ônibus? Como é feita essa medição, a qualidade do ar que está sendo exposto? Como é que é feito esse tipo de controle nos ônibus? Como é que funciona? Nós temos um equipamento que chama opacímetro, né? Que ele é regulamentado por uma legislação. Nós hoje fazemos parte de um convênio junto com o órgão ambiental, que é o convênio do Selo Verde. Além disso, tem legislações no estado do Rio que são específicas, que a gente tem a obrigatoriedade legal de fazer essa medição a cada quadrimestre. Né? E aí como é que funciona? Existe uma norma que é a IN6 do IBAMA, né? Que é a norma mais completa, e depois que foi criada a IN6, foi criada a instrução normativa do INEA, a NOP 13, né? Que é uma NOP que te direciona como que você deve fazer uma aferição de opacidade, um teste de fumaça preta, como é conhecido mais vulgarmente, né? Nos veículos. Então como é que funciona? Você pega o equipamento completo, que é o opacímetro, mais tacômetro, mais termômetro, né? E aí você vai até o posto que você quiser fazer a aferição de um veículo, e aí você coloca a sonda no cano de descarga do veículo, né? E aí eu pede pro manobrista ou para alguém que faz parte da equipe acelerar o veículo. Você faz algumas acelerações, essa fumaça que sai do veículo vai passar pela sonda e vai ser captada pelo equipamento. E o equipamento vai te dizer dentro qual é o valor, né, de fumaça que está sendo emitido. Na realidade, qual o valor de material particulado que está sendo emitido, né? Porque a opacidade ela mede diretamente assim o material particulado. Então, o equipamento é colocado lá, aí conforme ele vai acelerando, ele vai vendo também a rotação do motor do veículo, e depois o técnico vai lá e faz a medição de temperatura. Além de olhar primeiro se o veículo tem cano de descarga, se tem algum defeito prévio, se o veículo está superaquecendo ou ele está com uma temperatura abaixo do normal. Se ele de cara vê que o veículo não tem um escapamento, não está com a temperatura ideal, esse veículo já vai direto para a oficina, já vai direto para manutenção. Ele é reprovado diretamente. Então primeiro tem uma inspeção visual, né?
externa ao veículo e depois o teste de opacidade, mais rotação, mais temperatura do veículo. Os técnicos pertencem a qual órgão? Os técnicos são nossos. São da federação. Na realidade, os técnicos são 2 sindicatos que agregam a federação, no caso, né? É Sindipres, né? Não, na realidade são todos os sindicatos, porque como é que funciona a federação? Ela é composta por 10 sindicatos, né? E cada sindicato é responsável por uma região dentro do estado. Então nós temos, por exemplo, o CETRERG, que fica em Niterói, o Rio Ônibus, que fica na região metropolitana do Rio, o Transônibus, que fica na região da Baixada, né? Tem o Sindipaz, que fica em Volta Redonda, Barra Mansa, tem o Cetransol, que vai mais para aquela região de... Cetransol, Cabo Frio, Arraial do Cabo, eu não sei se eu falei todos, mas são os que vieram na mente no momento. Então, os 10 sindicatos agregados formam a federação, né? Eles congregam a federação. E aí, dentro de cada sindicato, a gente tem um número de técnicos, uma equipe, né, pelo menos, para poder fazer o Cetranspetro, que é em Petrópolis, para poder fazer as aferições naquela região que o sindicato atua, vamos dizer assim. Então, os técnicos, na realidade, são nossos, mas eles são treinados dentro do INEA e junto, na época, a parceria era feita com a Petrobras, era feito um treinamento desse técnico para ele começar a fazer as aferições. No caso, o selo verde, os selos verdes, né, são certificados que as empresas buscam para mostrarem para a sociedade que elas são socialmente responsáveis. E uma coisa que atiçou muito a nossa curiosidade nessa questão é que nós estamos acostumados a ver os selos nos ônibus, mas uma pergunta que vem à mente é: a população, ela tem percepção disso? Como vocês sentem a percepção dos cidadãos, dos usuários de transporte público em relação ao projeto do selo verde? Elas identificam essa questão? Olha, hoje as pessoas cobram. Às vezes, por exemplo, olha, eu tive num ônibus, já tivemos registro no Fale Ônibus eu tava num ônibus e não tinha selo. Tipo, o veículo tinha sofrido um acidente e trocaram o vidro, e para que a gente coloque um novo selo, a gente tem que fazer uma nova aferição. Então ele estava aguardando, porque a data da aferição era próxima. Eu só posso colocar um selo no veículo aprovado se ele estiver aprovado. Ele sofreu um acidente, a condição dele pode ter mudado, não sei, né? Então a gente tem que realmente voltar lá, o técnico fazer a aferição para colar um novo selo. Então, até esse período, o veículo ficou sem. Então, assim, hoje a população tem nos fiscaliza, vamos dizer assim, um pouco em relação ao selo, querendo saber o porquê que colocou, ou então às vezes assim, mas o veículo que eu peguei, ele tava com uma fumaça branca e tava com selo. Por que ele tava? Não, olha só, essa medição ela é feita quadrimestralmente. Ele pode, entre um período e outro, ter acontecido alguma coisa. Então, numa próxima medição, ele vai ser pego ou vai ser reprovado. Enfim, a gente tem que aferir esse veículo novamente. Se ela tem a placa? Tem. Então, a gente manda uma equipe lá para ver se realmente aquele veículo tá com algum problema ou não. Ou se ele foi para manutenção e a manutenção foi realizada, mas já precisa de uma nova manutenção. Às vezes, pela idade mesmo, né, da frota, o veículo começa a necessitar de manutenção mais rotineira, vamos dizer assim. Então, assim, a população, eu acho que hoje tem um conhecimento maior do programa do que há alguns anos atrás. Principalmente de quando eu entrei pra cá, eu já vejo uma cobrança um pouco maior, entendeu? Entendi. Ao longo dos anos. Mas é um programa muito conhecido, né? Ele é muito divulgado porque é uma propaganda positiva, né? Porque quando esse programa começou, ele começou voluntariamente. A federação não tinha obrigação de fazer esses testes de opacidade. E aí, ao longo dos anos, como o órgão conhecia muito bem esse trabalho, porque nós sempre fizemos em parceria com eles se interessaram pelo trabalho, conheceram o trabalho, levaram isso para dentro do Detran. O Detran foi obrigado a fazer também esse trabalho, entendeu? Foi muito legal porque levou adiante. E além disso, fez do nosso trabalho uma regulamentação, uma legislação para que a gente faça aquilo direitinho. Então, assim, a gente faz hoje em torno de 90, 100 mil aferições ano. O que no início era, sei lá, 10 mil veículos, e hoje a gente tem, sei lá, 10 vezes isso, né? De número de aferições realizadas ao ano. Que bom. Cris, no caso,
qual futuro vocês projetam? Quais são os próximos desdobramentos desse projeto em relação ao transporte, em relação a essa questão do selo verde? Então, o que acontece? Como toda legislação, como toda norma, ela tende a ser cada vez mais restritiva, né? Por quê? Porque a intenção de regulamentar essa questão da qualidade das emissões, da qualidade do ar, é justamente você prever que você troca aquele seu veículo por um veículo que tenha uma tecnologia melhor, para que você emita cada vez menos, né, poluentes na atmosfera, até porque a gente vê que hoje o custo que a saúde tem com doenças respiratórias é muito alto. Muito alto. Eu não sei te dizer exatamente qual é o percentual que tem, mas eu sei que o percentual de doenças respiratórias por causa de condições de qualidade do ar supera doenças cardiológicas, por exemplo. Então é muito alto o número de pessoas. A maior parte dos atendimentos hoje de emergência são para doenças respiratórias. Então, assim, se a gente tiver uma melhor qualidade do ar, a gente vai ter menos custo também na saúde, entendeu? Então, assim, a gente prevê que, continuando o projeto, a nossa intenção era ter 100% dos veículos, ok, mas como a legislação permite que você tenha um veículo com 8 anos, 10 anos rodando, né? Então, assim, algumas empresas vamos trocar, vamos ter sempre uma frota nova, pra gente não ter custo de manutenção. Isso é uma estratégia. Outras não, eu prefiro ter um veículo mais antigo, porque eu tenho manutenção própria e eu vou fazer manutenção. Então, assim, cada vez que você trocar um veículo por um veículo mais novo, você vai ter uma tecnologia melhor e cada vez menos você vai ter, cada vez mais você vai ter menos emissões na atmosfera de poluentes. Então, eu acredito que com esse projeto, com essa cobrança que a gente tem, né, do governo do estado e da federação também em relação à qualidade do ar, os empresários eles atuam mais fortemente na questão de manutenção da frota dele, o que é bom. É bom porque se você tem um veículo que está sendo mantido